Operação em continuidade de tendência. Nesse cenário, a gente vai avaliar todo o contexto do placar estatístico e depois a gente vai validar o ponto de entrada com o nosso padrão de teste de confirmação, gatilho e fluxo, e até o gatilho de entrada, onde eu vou posicionar a ordem para vocês verem a execução da operação. Seguindo o contexto do placar estatístico, a primeira coisa que a gente avalia é justamente o caráter do nosso trade location aqui no gráfico de 60 minutos. Então a gente tem um trade location favorável à compra, a média de 8 está aqui embaixo, dando favorecimento à compra. O mercado veio testar o trade location aqui na região das mínimas, validou o trade location, subiu, fez um pullback num segundo trade location que é a média de 8, e agora o mercado dando continuidade ao movimento com um vazio, né, que a gente chama de vácuo de liquidez, pelo menos nesse cenário, nesse fractal onde a gente avalia a frequência e amplitude de mercado, a gente tem um mercado que tem muito para andar e para cima, que tem muito espaço para andar e para cima. Então, primeiro ponto do placar, validado. Segundo ponto do placar o mercado veio trabalhando e defendendo esse cluster de maneira muito forte. A gente tinha um cluster aqui, no gráfico de 15 minutos, vocês estão vendo ele aqui, ó, marcado, projetei ele para frente, e o mercado defendeu ele 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes até romper o cluster. Quando rompe, a gente faz o caráter de bipolaridade, né? Que vocês já estudaram aí nas aulas teóricas. Então, a partir de agora, esse cluster que na teoria era uma resistência, vamos dizer assim, agora se torna um suporte, por assim dizer. Então ele valida, de repente, esse teste de confirmação né, numa bipolaridade, afirmando ainda mais uma potencial continuidade para o mercado na compra. Eu tenho uma POC de ontem logo acima nos preços nos 50, mas que me sobra espaço, a depender do meu ponto de entrada, me sobra um espaço significativo para eu fazer, inclusive, as minhas primeiras desalavancagens, então compensa entrar na operação. Eu estaria falando aí de um espaço ainda de 10 a 12 pontos ainda, a depender do ponto de entrada, a gente vai analisar isso. Num terceiro momento, a gente vem para o gráfico de 5 minutos, e aí eu tenho rompimento da média de 200, também da média de 20, ou seja, uma confluência de fatores, um pullback na VWAP segurando aqui, o mercado dando continuidade ao movimento de alta, e aí o mercado ganha realmente essas regiões, avança para cima dessas regiões e valida um mercado realmente altista. Inclusive, se a gente for começar a contar ondas, né, a gente já pode avaliar que a gente está dentro desse fractal aqui, num potencial 1, 2, avanço de terceira onda, que pode estar começando aqui uma tentativa de uma onda 4 complexa, ou simplesmente pode haver uma continuidade dessa terceira onda, e isso aqui é só um pullbackzinho curto aqui, né, um respiro de mercado para continuar subindo. Então, mais uma vez, o mercado valida o potencial de continuidade, apesar de eu já ter uma certa divergência no IFR, mas como eu ainda estou na terceira onda, pode ser que eu ainda tenha mais uma divergência. Lembra que o ideal é que a gente avalie essas divergências junto com a contagem de ondas para que a gente converse entre os indicadores, ou seja, a validação da quinta onda mais as divergências do IFR, volume e tudo mais que a gente vai olhar. Então aqui temos 3 pontos aqui para o placar já. Quando a gente vai para um gráfico de menor tempo gráfico ainda, de menor fractal, eu continuo tendo a perspectiva das ondas, então onda 1, 2, onda 3 de expansão, potencial onda 4 complexa ou simplesmente um pullback, vai depender da continuidade da formação dessa onda ou não, mas com muita cara aqui só de um pullbackzinho curto, um respiro de mercado para continuar subindo. Essa linha amarela que a gente tem aqui é a nossa Petax futura, então vocês estão vendo que a Petax saiu aqui por volta do 38, 39, dando para a gente um parâmetro muito seguro de operação, além do que ele encontra essa média de 34 períodos aqui, e vocês estão vendo que isso aí acaba validando os preços, tá? Eu vou passar daqui a pouco para o gráfico de 2 minutos, quando eu terminar de desenhar, para vocês verem que a média de 8, 9 também está lá embaixo, passando próximo da VWAP, então não tem interferência nenhuma dessas médias. O que a gente vê também, além desses pontos todos, é que a partir do momento que o mercado avança aqui, ó, e começa a parar na região em cima da Petax 434, o mercado perde um pouco a pressão de venda e começa a ganhar uma pressão mais compradora de mercado, onde a gente inclusive pode avaliar que durante essas últimas partes do movimento aqui, ó, a gente começa a ganhar
um pouco mais de pressão compradora nos preços. No saldo aqui, ó, você pode ver que a gente começa a ganhar um pouco mais de pressão compradora nos preços e a gente tem o início de um potencial aumento de volume no movimento que, se validar para alta, vai acabar chamando fluxo e dando continuidade ao movimento. A gente tem uma descontinuidade do BOP aqui, ou seja, descontinuidade do BOP significa uma tentativa de continuidade de tendência, é sinal que o mercado ainda não pesou na venda, e tudo isso se configura para a gente avaliar um potencial teste, aí o mercado vai lá em cima, volta, confirma, tá? Em cima da 34 com a Petax. Ah, faz um candle gatilho aqui, Felipe. Faz. A diferença é que eu até poderia ter entrado aqui nesse ponto aqui, tá? Mas em função da iminência da proximidade com a 34, eu esperei o mercado testar a 34. Por quê? Porque eu estou vendo um fluxo isolado aqui, tá vendo? E quando eu vejo um fluxo isolado, se a gente for pegar aqui, ó, quando eu vejo um fluxo isolado, em relação ao candle que eu detectei aqui, vocês podem ver que o retorno desse candle aqui, ó, mesmo com alto saldo no fluxo e um alto volume em relação aos anteriores, ou seja, o que ele me valida naquele candle é que essa explosão desse candle, na verdade, ela teve um saldo alto na compra, teve o início de um volume mais aumentado também, mas olha o retorno de preço aqui. Ou seja, esse retorno de preço implica em me dizer que o vendedor ainda voltou aqui. Apesar do saldo, né, tinha pouca compra, por isso que o preço explodiu, e um pouco que o vendedor voltou foi o suficiente para trazer o preço de volta. Então isso me indica que não houve uma chamada de fluxo, não houve uma continuidade de fluxo. A gente já entendeu que o fluxo se traduz em agressões contínuas, recorrentes e progressivas. Se não há esses três cenários, não há um fluxo propriamente dito. Por isso que eu esperei a operação. Então agora eu estou esperando para o meu ponto de entrada uma chamada de fluxo para validar teste, confirmação, um potencial gatilho, que eu já tenho na verdade 1, 2, tenho 3 por formação, se ele chamar o fluxo vai formar um terceiro gatilho, e aí quando eu ver a continuidade desse fluxo, a permanência desse fluxo, principalmente aqui nos meus indicadores de fluxo, quando eu ver que passa uma pressão na compra maior aqui para agredir mercado, para tirar o mercado desse nível de preço, aí eu vou tomar a posição a mercado mesmo. Lembrando que logo no 45 eu tenho uma escora, e se ele vier tomar essa escora para a chamada de fluxo, seria ainda mais interessante tomar o mercado nesse ponto, porque nesse ponto eu tenho a certeza ou a iminência maior de que, né, se ele vier agredir essa região aqui, como aqui está segurando os preços, a tentativa dessa ordem passiva é reter os preços, conter os preços. Se alguém agride muito forte aqui e não consegue conter e o vendedor não volta, eu posso tomar esse mercado aí, porque existem mais chances desse mercado acelerar pelo menos até no 49, que é a próxima score, que seria lá por volta dos 50, que é inclusive onde a gente tem a POC de ontem, não é coincidência isso que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Que alguém bota uma escora muito em cima de uma região de interesse de negociação, e a gente teria 5 pontos aí, 4 pontos pelo menos, para a gente fazer a nossa primeira desalavancagem, o que seria uma operação bastante satisfatória, uma vez que uma entrada aqui daria para a gente a oportunidade de estabelecer um stop bem curto aqui, atrás da Petax com a 34, dando para a gente um fator de lucro bem significativo. Eu vou rodar o mercado aqui, deixar o mercado posicionar, e assim que ele der um ponto de entrada eu mostro para vocês. Só para a gente concluir aqui a análise, eu vou passar por 2 minutos, vocês vão ver aqui que a 89 está passando bem longe do mercado, ou seja, ela está quase próxima à VWAP, então não é uma coisa que eu preciso me preocupar, tá? Obviamente a gente potencialmente poderia ter tido uma entrada anterior a essa, muito próxima aí ao rompimento da 200 com a 20, e a chamada de fluxo depois da perda desse cluster junto com as médias e junto com a região de variação percentual do ajuste, mas estava na iminência da soltura da Petax e a gente estava logo aí numa região muito próxima aí à região da variação percentual do ajuste, e na verdade seria uma operação meio que só de fluxo, exclusivamente de fluxo, sem contexto. Dá para entrar,
mas é uma posição muito mais arriscada, você tem que ter um nível de leitura de fluxo muito mais ajustado. Baseado nisso, eu esperei o contexto completo do placar, para o placar ficar bem favorável, para a gente ter uma estatística bem significativa e, com isso, fazer uma operação bem didática. Vocês podem ver que a score já saiu do 45 a uma agressão bem significativa, recorrente, progressiva nos preços, ou seja, gerando um cenário de fluxo. Então aqui, na verdade, se eu quiser entrar a mercado ali, eu posso entrar, tá? O mercado retornou um pouquinho ali, eu estou esperando, ó, existe o saldo, é crescente, é consistente, crescente, eu vi ele também passando aqui no fluxo. O retorno do vendedor não é suficiente para segurar as agressões, então agora, na verdade, eu vou tomar mercado a qualquer ponto aí, porque eu já vi a chamada de fluxo e ele já me deu um parâmetro um pouco mais consistente, uma vez que ele também tirou a score que estava aqui no 4,5 e praticamente deixa o preço passar e fala assim, ó, eu prefiro tentar segurar esse preço lá na região do 4,9, 50 lá, porque lá eu tenho parâmetro de região de interesse de negociação, eu sei que lá os caras querem negociar, que é uma POC de ontem, então para mim fica mais favorecido, tá? Eu vou botar, vou fazer sempre 2 ou 3 desalavancagens, então a minha primeira desalavancagem eu vou botar no 4,8,5, vou tirar 2 contratos lá e já vou posicionar o meu stop aqui atrás dessas escoras. Vocês podem ver aqui atrás, ó, tá? Porque está defendido pela 34 com a Petax. E aí, à medida que o mercado pegar lá o meu primeiro alvo de desalavancagem, eu encerro a primeira parte da posição e a gente vai gerenciar o trailing stop. Eu coloquei essa saída aqui de parcial, primeira parcial, pessoal, respeitando o meu ponto que eu tenho no 4,9, que é uma POC de ontem, tá? Sabendo disso, que eu tenho uma região de interesse de negociação muito forte, apesar do resto do cenário estar limpo na alta, eu vou fazer a primeira desalavancagem aí, e aí a minha segunda, terceira desalavancagem, o meu trailing stop, eu faria a partir dos pontos de referência que eu tenho de variação percentual do ajuste, ou as regiões de interesse que eu tenho lá no 15 minutos, uma vez que o resto está muito longe, trade location está longe, eu não tenho mais médias acima, então o mercado está limpo para subir, tá? Seria mais ou menos essa análise aí do gerenciamento também, apesar de que a gente vai ter uma aula de gerenciamento exclusiva de gerenciamento de posição e gerenciamento de risco. Essa agora é exclusivamente para a gente analisar os critérios de entrada da operação. Vocês podem ver que houve realmente uma crescente no saldo, ou seja, houve uma agressão mais significativa na compra, levando o mercado adiante. Você pode ver como é que o mercado reage lá quando ele chega muito próximo, né, das regiões lá da região de interesse lá na POC de ontem. Olha como é que fica pertinho de tirar, não pegou minha posição, tá? Não pegou minha desalavancagem. Isso acontece algumas vezes, faz parte do jogo do mercado. Né? Eu estabeleci que eu coloquei antes da escora, eu sempre coloco aí meio ponto a 1 ponto, dependendo do tamanho da escora. Dessa vez eu acreditei que meio ponto fosse suficiente, vou segurar a posição um pouco para ver se a posição vai tomar, e se ela falhar mais uma vez, eu vou ajustar para mais meio ponto para ser executado, porque eu quero sair com parcialmente, com 50%, 60% da minha posição, para criar a assimetria de risco e me dar o potencial de continuar na operação sem tomar mais risco, mas absorvendo do mercado o máximo que o mercado tem para me dar.
Isso aí é o critério de análise que a gente tem e que a gente faz nas gerenciamentos de posição. O mercado validando agora a minha posição, dando continuidade às agressões, aumentando o volume no movimento de alta, tá? A gente viu um acréscimo de volume no movimento de alta bem significativo, sendo coerente com o aumento do fluxo, do saldo do fluxo das agressões também, e há uma continuidade, mesmo com o retorno de mercado pequenininho aqui, não há o retorno do fluxo, do saldo de agressão vendedor, e agora o mercado toma a minha primeira posição. Eu vou ajustar o meu stop aqui para mais um contrato. Vou trazer agora a provável para um ponto de cobertura mais próximo. Vou ajustar mais a minha operação. Eu gosto de ter uma desalavancagem um pouco mais agressiva, uma gestão um pouco mais agressiva da posição, ou seja, eu gosto de ficar mais no mercado, mas a minha segunda saída, provavelmente, se ele tomar essa região dos 50 aqui, que é exatamente a POC de ontem, ele está aberto facilmente para ir até a variação percentual do ajuste, que seria a minha segunda parcial, ou de repente a saída da minha posição inteira, que me daria mais de 13, quase 13 pontos de vantagem. A primeira parcial foi de 6 pontos, que é significativo, aí, um lucro significativo para a gente botar no bolso. Essa operação agora eu não perco mais, por quê? Porque o meu ponto de cobertura, que é onde o mercado tem que voltar para me tirar no 0 a 0 financeiro, já está lá atrás por volta do 30. O meu ponto de entrada está no 42,50 e o meu stop agora está no 35,50. Então, mesmo que o mercado volte no meu stop, eu ainda vou sair positivo essa fração de preço aqui de quase 5 pontos, tá? Então, ou seja, essa operação não perco mais, essa é a grande vantagem do gerenciamento de posição correto. Agora a gente vê aqui uma expressiva agressão tocando os preços adiante, tentando deslocar o mercado mais forte para soltar o mercado dessa região e o mercado buscar novas altas aí, novas renovações de máximo. Isso valida a nossa posição e dá ainda mais conforto para a gente ficar na posição e continuar trabalhando a posição, tá? Eu continuo ali no 5,5 e vou manter a posição no 5,5 para ver se ele vai pegar lá. Aí para cima eu não tenho nada segurando o mercado, então eu posso simplesmente manter a posição. Se eu não quiser tomar mais nenhum risco, eu tenho essas escoras aqui que estão segurando o mercado. Pegou a posição. Então eu estava com o meu stop ali, posição encerrada, operação concluída, alvo atingido. Eu estava com o meu stop atrás dessas escoras aqui, ó, por volta do 35, 36, 37. Obviamente eu poderia ter puxado o meu stop para o ponto de entrada se eu quisesse, mas eu resolvi manter ele aqui porque eu tinha muita coisa defendendo o mercado. Petax, média de 34 e as escoras, mas isso a gente vai ver também na aula específica de gerenciamento de posição. Então, operação de continuidade de tendência encerrada, alvo atingido.